Olá, bom dia! Pode chegar, você é mais do que bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Vamos aos destaques. Em queda, a inflação do Brasil já é a sexta menor entre países do G20. No Rio de Janeiro, confrontos na maré fecham vias expressas e deixam motoristas e moradores na linha de tiro. Nos destaques internacionais, partido de extrema-direita vence eleições na Itália. E ainda, NASA deve completar hoje uma operação para mudar o rumo e a velocidade de um asteroide. Tudo isso a partir de agora. A gente começa essa edição com um destaque internacional. O resultado parcial das urnas indica a vitória da extrema-direita nas eleições da Itália. Giorgia Meloni, inclusive, já discursou como a nova governante do país. Vamos conferir. A extrema-direita conquistou no domingo a terceira economia da União Europeia com a histórica vitória do partido de Giorgia Meloni nas eleições legislativas da Itália. A formação de Meloni, Fratelli d'Italia, que reivindica uma tradição neofascista, se consolidou como maior força política. No primeiro discurso, Meloni tentou tranquilizar os eleitores de outros partidos. Esta é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que um partido neofascista vai governar o país, graças à apresentação com uma coalizão de direita que conquistou entre 36% e 46% dos votos. O Partido Democrático, principal formação de esquerda, não conseguiu mobilizar o eleitorado e precisou se conformar com números entre 17% e 21%. A ascensão vertiginosa de Giorgia Meloni se deve em grande parte ao fato de ela ter sido a única que se opôs ao governo de Mario Draghi por 18 meses, o que a possibilitou reunir o descontentamento dos italianos diante da inflação, da guerra e das restrições da pandemia. A líder pós-fascista de 45 anos foi admiradora de Benito Mussolini e conhecida por uma linguagem direta e eficaz desde os anos de líder estudantil em Roma. Se os resultados da boca de urna forem confirmados, ela seria a primeira mulher a assumir o posto de chefe de governo na Itália. Meloni vira agora uma figura central para o eixo radical das direitas da Europa, que passa por Suécia, Polônia e Hungria. O governo que for confirmado vai tomar posse no fim de outubro e vai ter um caminho cheio de obstáculos e sem muita margem de manobra. A crise causada pela inflação galopante e o colapso econômico sob uma dívida que representa 150% do produto interno bruto são alguns dos principais desafios. E aqui no Brasil, falta menos de uma semana para as eleições. E 2,5 milhões de brasileiros ativaram o e-título só nessa última semana. Mas atenção, a ferramenta só pode ser acionada até a véspera do pleito. O aplicativo e-título, que permite a emissão virtual do título de eleitor, se tornou a ferramenta mais baixada nas lojas virtuais no país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, na última semana, 2,5 milhões de usuários ativaram o software e o total de eleitores que emitiram o título virtual chegou a 30 milhões há praticamente uma semana do pleito. O número representa 19% dos quase 156,5 milhões de eleitores aptos a votar neste domingo. A ferramenta da Justiça Eleitoral, lançada em 2018, é gratuita e permite não só que os cidadãos emitam a versão digital do título eleitoral. O aplicativo também informa o local de votação e possibilita justificar a ausência se o eleitor estiver fora do domicílio eleitoral. Mas atenção! Os eleitores que quiserem baixar a ferramenta só podem emitir o título digital até esse sábado. O assunto agora é economia. A inflação do Brasil cai e já é a sexta menor entre os países do G20. E o índice brasileiro se aproxima da média dos países mais ricos e dos emergentes. Dados do levantamento da Austin Rating mostraram que o Brasil conseguiu reverter o cenário de aumento dos preços do início do ano. Com a queda do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, nos últimos meses, o país registrou a sexta menor inflação entre os países do G20, formado pelas maiores economias e as emergentes. De acordo com o IBGE, o acumulado da inflação oficial, divulgada em 9 de setembro, chegou a 4,4%. O índice ficou abaixo da inflação da União Europeia, 7,6%, do Reino Unido, 7,1%, da Alemanha, 7% e dos Estados Unidos, 5,4%.
Na outra ponta, o levantamento mostra ainda que Venezuela, 60,4%, Argentina, 56,5% e Turquia, 47,8%, lideram o ranking no acumulado do ano. Uma das ferramentas para barrar a inflação foi a alta de juros. Na última semana, após uma sequência de 12 elevações seguidas, a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, foi mantida pelo Copom em 13,75% ao ano, encerrando o ciclo de aumento. O alívio na inflação brasileira também foi motivado pela redução da alíquota do ICMS sobre a gasolina e a energia elétrica nos estados, com o PIS/COFINS zerado sobre a gasolina e o etanol. Um intenso tiroteio no complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, fechou vias expressas. O trânsito ficou bloqueado na linha vermelha e na amarela por causa do confronto entre policiais e traficantes. Na linha de tiro, motoristas e moradores tentavam se proteger das balas perdidas atrás de muretas. Cerca de 120 homens do BOPE e 60 da CORE foram mobilizados na operação para coibir o tráfico de drogas. Não há ainda informações sobre feridos. E vamos agora de previsão do tempo. A semana começou com muita chuva em diversas áreas do centro-sul do país. Muitas nuvens carregadas ainda devem predominar. Em algumas cidades, as chuvas devem vir acompanhadas de trovoadas, fortes rajadas de vento e até mesmo granizo. Então vamos conferir agora a previsão do tempo para essa segunda-feira em algumas capitais. A gente começa falando de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O dia deve ficar instável, com poucas aberturas de sol e previsão de chuva a qualquer hora do dia. A máxima prevista para a região é de 27 graus. Em Curitiba, no Paraná, o tempo também deve ficar bem encoberto. A segunda-feira começou bem fria por lá e a previsão é de que esse vai e vem da chuva continue durante todo o dia, toda essa segunda-feira. A máxima prevista para a cidade é de apenas 16 graus. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Por aqui o dia começou com chuva. E olha só, vamos ver como é que está. Está chovendo. Agora ainda, a previsão é de mais um dia assim nublado e preguiçoso. A previsão é de que o sol pode chegar a aparecer em alguns momentos, mas sem muita força. Agora faz 16 graus por aqui e tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. A máxima pode chegar a 20 graus. E veja a seguir, ataque à escola deixa 13 mortos e 20 feridos na Rússia. E você vai ver também, NASA deve completar hoje uma operação para mudar o rumo e a velocidade de um asteroide. A missão terá, inclusive, transmissão ao vivo. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, determinou que os soldados que se recusarem a combater na guerra contra a Ucrânia receberão uma pena de 10 anos de prisão. A medida consta de uma nova lei que foi assinada pelo presidente russo no último sábado. E, de acordo com o texto, os soldados russos que se recusarem a lutar, desertar, desobedecer ou se render ao inimigo podem agora enfrentar uma prisão de até 10 anos. A lei já havia sido aprovada pelas casas do parlamento durante a semana. E o principal objetivo é reprimir as manifestações que tomaram o país após Putin convocar na última quarta-feira cerca de 300 mil reservistas para lutarem nos frontes de batalha. Muitos cidadãos se recusaram e pelo menos 1.472 manifestantes foram detidos em dezenas de cidades em toda a Rússia. A convocação para a guerra afetaria apenas russos com experiência militar anterior, segundo o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. No entanto, o próprio decreto dá termos muito amplos, o que tem causado medo entre os russos de um projeto com regras diferentes no futuro. A procura por voos para o exterior aumentou consideravelmente e mais de 8.500 russos viajaram para a vizinha Finlândia. O número representa um aumento de 62% em relação ao sábado anterior, segundo a Guarda de Fronteira.
13 pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas após um tiroteio em uma escola na região central da Rússia nesta segunda-feira. Segundo autoridades, o atirador entrou na escola armado com 2 pistolas e abriu fogo contra alunos e funcionários. De acordo com os serviços de emergência, a maioria das vítimas são crianças. Também morreram 2 professores e um segurança. De acordo com a polícia, o atirador foi encontrado morto no local. Segundo informações da agência estatal de notícias russa, o tiroteio na escola ocorreu horas depois de um ataque a um militar em um centro de recrutamento na região da Sibéria. A China prometeu passos enérgicos contra interferências externas em Taiwan. A ameaça foi feita neste sábado na sede da ONU, onde o ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, discursou. Ele alertou para qualquer interferência externa em Taiwan e disse que o país vai combater firmemente as atividades separatistas de independência no território. Qualquer esquema para interferir nos assuntos internos da China está fadado a enfrentar a forte oposição de todos os chineses. E qualquer movimento para obstruir a reunificação da China está fadado a ser esmagado pelas rodas da história. O chefe da diplomacia chinesa se reuniu na véspera com o colega americano Antony Blinken e advertiu sobre os esforços de Washington para apoiar Taiwan. A situação se agravou depois que autoridades americanas visitaram a nação insular, o que foi visto como um sinal de apoio à independência. A China considera Taiwan parte de seu território e prometeu retomá-la, inclusive pela força, se considerar necessário. Neste domingo, o tufão Noru chegou às Filipinas com ventos de 200 km por hora e obrigou a evacuação de milhares de pessoas. Voos e o tráfego marítimo foram suspensos e as aulas precisaram ser canceladas. Com ventos de quase 200 km por hora, o tufão Noru chegou às Filipinas neste domingo e forçou o fechamento do tráfego marítimo, a suspensão dos voos em Manilha e a evacuação de algumas populações. De acordo com o Serviço Meteorológico Filipino, Noru chegou às 5h30 no horário local no município de Bordox. Com violentas rajadas de vento e fortes chuvas, Noru foi apelidado de super tufão, a categoria dada aos fenômenos que provocam ventos de mais de 185 km por hora. Dezenas de voos programados para hoje, segunda-feira, foram suspensos. Também suspenso o tráfego marítimo e as escolas devem permanecer fechadas. A previsão é que o super tufão perca força antes de entrar no mar da China Meridional, em direção ao Vietnã. Há 9 meses, um desses fenômenos deixou mais de 400 mortos no centro e no sul do país. A NASA deve completar nesta segunda-feira a missão DART, uma operação que tem como objetivo realizar o direcionamento de asteroide. Essa será a primeira tentativa do mundo de mudar a velocidade e a rota de movimento de um corpo celeste. O primeiro alvo da missão é o pequeno asteroide Dimorphos, que possui apenas 170 metros de largura e deve passar bem pertinho da Terra. Mas não se preocupe, ele não oferece nenhum perigo para o nosso planeta. O objetivo da NASA não é destruir, mas sim realizar apenas uma pequena colisão para que a rota do asteroide seja modificada. De acordo com a Agência Espacial Americana, esse experimento pode permitir que da Terra seja possível desviar outros corpos celestes que possam vir em nossa direção. E para quem tiver interesse, a missão será transmitida hoje ao vivo no canal oficial da NASA no YouTube a partir das 6h30 da noite no horário de Brasília. O que antes a gente via só nos cinemas, agora já é possível aqui nos telejornais. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. Uma ótima segunda, uma ótima semana para você. Até mais!